Olá a todos. Hoje estamos aqui para fazer uma conversa muito produtiva, muito interessante com o nosso pré-candidato a deputado federal, Paulo Tavares. Querido, seja bem-vindo à Rádio Legalidade. Gostaria de, para iniciar, já pedir para você se apresentar, falar um pouquinho da sua vida, sua trajetória para a gente. Bom dia a todos. Bom dia aos que estão nos ouvindo, que vão assistir. Meu codinome é Paulo Tavares, meu nome completo é Paulo Roberto Corrêa Tavares, sou nascido em Brasília, nasci em 64, morei até os 10 anos aqui no Plano Piloto e depois fui morar em Taguatinga, onde eu fui realmente criado, minha cidade praticamente do coração e natal é Taguatinga, sou taguatinguense, saí quando eu casei a primeira vez, morei na região, depois no segundo casamento, aí sim que eu vim morar aqui no Plano Piloto. Eu sou casado com Giselda Pinheiro Tavares, uma menina que vem de rádio. Estamos juntos há 26 anos, temos 2 filhos. Eu tenho 5 filhos ao todo, mais 3 do outro casamento e 2 agora. Todos criados, formados, só o caçula que está na UNB fazendo administração. Me formei em matemática, sou professor hoje aposentado do GDF e tecnologia da informação. Fiz bacharel em ciência da computação. E estudei mestrado em estatística, gosto de números. E tenho uma trajetória de militância política, já fui assessor especial do governador Cristóvão, trabalhei no Ministério da Educação, quando ele ministro, com Haddad, trabalhei no Ministério Público, na área de inteligência de crime organizado, então tenho uma experiência vasta no setor público e decidi, em 2012, no setor privado. Já fui também diretor do Simpro, Sindicato dos Professores, e em 2012 eu entro para a área do setor privado, na área de postos de combustíveis. Em 2018, quando estava numa crise muito grande nesse setor, eu decidi militar no sindicalismo patronal, né? Mas sou um cidadão mais progressista, eu era filiado ao PT e recebi um convite do nosso querido presidente aqui do PDT e aceitei prontamente, imediatamente, assim que o Carlos Lupe me convida, eu na mesma hora, na mesa dele, já me levantei, já assinei a minha filiação para Novos Ares e hoje eu estou aí com uma pré-candidatura focada nesse setor tão importante do país, que é o setor de combustíveis, de hidrocarbonetos, na área de energia. E muito importante, uma coisa que todo mundo discute todos os dias, a toda hora, o tempo inteiro, ainda mais agora com essa guerra que não acaba. E estou aqui me lançando nessa pré-candidatura para discutir esse assunto. É uma pauta importante, uma pauta nacional, uma pauta de soberania. E esse é meu propósito e estou aqui à sua disposição para as suas perguntas aí. Maravilha, querido. Bom, para iniciar essa conversa, né, para a gente falar do setor de combustíveis no Brasil, não tem como a gente não começar pela Petrobras. Essa empresa que, para nós trabalhistas, né, para a gente que veio aí desse berço do Getúlio, que fundou a Petrobras, é uma inspiração muito grande. E para você hoje, enquanto representante desse setor, né, qual que é a importância da Petrobras? Então, a Petrobras é fundada em 3 de outubro, né, de 1953, por Getúlio Vargas, pela Lei 2004, e já com um slogan muito interessante, e que eu reafirmo esse slogan, que o petróleo é nosso. Existia uma dúvida, né, porque o petróleo é uma substância, um material químico de muita prospecção de energia que surge a deriva, né? Quando você encontra os primeiros sintomas de petróleo, jorrando normalmente ali em pequenos laguinhos de petróleo cru em várias regiões e se percebe que aquilo queima, gera energia. A gente sabe que o princípio da industrialização, né? Onde quando a gente tem do produto manufaturado para a industrialização, começa com carvão, né? Através do carvão, com a indústria, em cima da indústria, através de pressão o carvão vem como o primeiro agente de hidrocarboneto
para geração de energia, e logo em seguida vem o petróleo. E aí surgem várias outras questões de energia, mas o petróleo hoje ele é muito barato, por isso que ele ainda está muito reluzente, ainda está muito resistente nessa transição energética. Para se ter uma ideia, a prospecção hoje de petróleo na Arábia Saudita, que é o mais barato do mundo, custa em torno de $5. E o segundo extração mais barata do mundo, pasmem, é o pré-sal, que é em torno de $7. Então estamos falando do custo de extração em $7 de um barril que passa de 100 litros. Então nós estamos de um produto muito barato, né? Nesse sentido de você gerar energia. Então é muito difícil você fazer essa transição sem o custo muito barato. A transição de energia limpa está aí. O Brasil é um país vanguarda nisso porque ele hoje tem geração de energia também barata. Principalmente a energia limpa, a energia solar. É um país que tem geração de energia solar o ano inteiro, com muita facilidade. E isso torna o Brasil uma linha de frente nisso. Mas a Petrobras, levando em conta o petróleo é nosso, ela começa a investir muito em tecnologia, em estudos. Inclusive eu tenho um tio meu, irmão caçula da minha mãe, ele é geólogo, ficou 43 anos trabalhando na Petrobras. Eu gosto muito de debater isso com ele. Então, a geologia é uma das... Ele foi formado aqui no UNB, é um dos principais cursos da nossa Universidade de Brasília, e que faz com que a gente encontre essas riquezas. E aí a Petrobras começa a prospectar em águas profundas, que alguns países já faziam isso, através dessa geologia, e hoje nós temos o pré-sal e agora, mais recentemente, a margem equatorial. Então, é uma empresa fundamental para o país, de soberania nacional. Veja que vem a discussão da terra rara. Todo mundo hoje fala de terra rara, todo mundo é a favor que a terra rara é nossa, não podemos abrir mão. Isso já é consenso em todas as instâncias da sociedade e o petróleo tem que ser a mesma coisa. Então eu tenho sérias críticas às privatizações que foram feitas às refinarias e principalmente à nossa distribuidora BR. Perfeito. Você puxou dois ganchos aqui que eu gostaria de trazer para a nossa conversa. Primeiro, o que é o pré-sal? E segundo, já engatando também, você citou sobre a margem equatorial e tem se feito, né, uma discussão muito grande entre a exploração ou a não exploração da margem equatorial. O que você tem a dizer sobre esses dois tópicos? Muito interessante. A gente sabe aí, pela própria geologia, nós estamos vivendo um momento no mundo, você vai verificar que nos últimos 3 meses, vários acontecimentos, né, de movimento das placas tectônicas. Agora, recentemente, há 2 dias, um terremoto de magnitude muito alta no Japão. Nós vimos da Venezuela, a Cordilheira dos Andes novamente, nos Estados Unidos. Então, vem acontecendo isso. E esse movimento de placas separou, a gente sabe da Grande Pangeia, o continente africano do continente americano. Mas antes que eles se tornassem continentes extremamente separados, cria-se uma margem de mar e vai criando sedimentos ali, né? Então, as margens, tanto da África como aqui da América, veja que nós temos o Golfo do México, que também tem muito petróleo, formaram esses sedimentos, né, de matéria orgânica e que se formou o petróleo. E o petróleo, ele precisa de 2 variáveis extremamente importantes. Não é minha praia, eu não sou geólogo, mas eu estudo muito sobre isso. Ele precisa, aonde ser armazenado, ele não é armazenado de forma como se fosse um rio. Na verdade, são rochas esponjosas onde tem várias gotículas, ou alguns pequenas gotas, ou um pouco maiores, mas que tem ali uma sedimentação gigantesca de um petróleo em bilhões e bilhões de barris. E ele precisa também ter uma estrutura que o proteja, que pode ser uma estrutura de rocha sólida, porque senão ele evapora, ele literalmente evapora. E se pega, por exemplo, o petróleo da Venezuela, como ele não tem uma massa de proteção muito forte, ele é um petróleo muito pesado, é a maior jazida do mundo, mas é um petróleo pesado.
que tem um custo mais alto de se transformar esses hidrocarbonetos. E o pré-sal se formou essa camada de sal, ele é pré-sal porque ele é antes do sal, que protegeu para que esse petróleo não evaporasse ou não se dissipasse dentro do oceano. E está lá milhares e milhões de anos, ele está ali embaixo. A gente costuma pensar que o petróleo tem a ver com o dinossauro, né? O dinossauro morreu, mas não é. Ele geralmente forma em cima onde tiveram-se composição de mares, que são plânctons, né? De milhões e milhões de acúmulos ali de matéria orgânica do mar. Geralmente, no caso do Oriente Médio, era mar. Por isso que tem uma formação muito gigantesca de petróleo, que deixou de ser mar e hoje é um deserto. Então, é em cima disso. Então, esse é o pré-sal. O nosso pré-sal, nós temos aí em torno de 30 a 40 bilhões de barris de petróleo já comprovados, né? Existem estudos que essa margem que sobe até para um pouco acima da Bahia pode chegar até 300 bilhões. Mas ele pode fugir um pouco das 200 milhas náuticas, que é o que tem de proteção, que pertence ao mar, que pertence ao país. E tem agora a margem equatorial, que também tem muito parecido, só que ele não tem uma proteção do sal, é uma proteção rochosa mesmo. Tá? Pode ser inclusive de argila. E a margem equatorial, a grande discussão dela é a proteção do meio ambiente. É uma questão controversa, apesar de eu ser ambientalista, eu prospecto da ideia onde o presidente da República diz que essa questão da energia fóssil não vai durar muito tempo. Então nós temos que se aproveitar o máximo possível ainda para aproveitar essa riqueza e devolver isso em prol da sociedade, num país que ainda temos muita desigualdade. Então eu acredito sim que deve ser às margens das questões ambientais. A Petrobras hoje é uma das empresas vanguardas, uma das principais empresas com tecnologia de águas profundas. A Petrobras não tem acidentes há décadas, né? O último acidente ocorrido nem foi por uma questão foi uma questão de pessoa humana, de mau treinamento, se você pegar o histórico. Então, foi um único acidente, não tem acidente. Então, eu creio que é possível, sim, explorar a margem equatorial, até porque ela está a mais de 500 quilômetros da foz do Amazonas. E isso já foi comprovado agora, por exemplo, na região do Rio Grande do Norte, né? Acabou de ser comprovado aqui há pouco mais de 30 dias, dessa margem equatorial. Então, que vai do Rio Grande do Norte até a região de Roraima, né? Então, nós vamos ter ali encontrar o mesmo aspecto que você encontra hoje nas Guianas. Então, a gente tem realmente que aproveitar essa riqueza e devolver isso para o povo brasileiro, que é o que as cidades do norte, que hoje têm baixo crescimento, vão ter bom crescimento, vai trazer riqueza à população, vai gerar economia. Isso é fundamental para um local tão esquecido pela maioria dos políticos, não pelo nosso presidente. Bom, no começo você tinha comentado ali sobre ser contra a privatização das distribuidoras, né? Vamos entrar nesse assunto. Para você, privatizar a BR Distribuidora foi um erro? E sim ou não, né? Mas você é a favor, você é contra as privatizações? Por quê? Então, esse é um aspecto muito importante. O Brasil foi um país que cresceu em cima, quando ele teve o seu boom de crescimento, que foi um crescimento muito gigantesco e muito rápido, foi na época da ditadura. E, obviamente, quando você tem uma ditadura, você cria muita empresa estatal. Essa é uma questão controversa ainda, né? A maioria dos serviços públicos está na Constituição, eles obrigatoriamente terão que ser, e obviamente, por concepção, para que possa atingir a todos, precisam ser estatais. Uhum. Mas algumas empresas foram construídas, tá certo? E algumas empresas que foram privatizadas tiveram outro âmbito. Ela poderia manter-se estatal e ter o mesmo destino? Sim, poderia. Mas não foi assim que aconteceu, como, por exemplo, a telecomunicações. Mas alguns casos da telecomunicação aconteceu, resolveu, não retroagiu. Porém, a Telebrás é uma coisa que não poderia ser feita.
porque ela tem um ninho de ramificação em todo o país, que é importante ela hoje ainda ser uma estatal. Agora, no caso da Petrobras e no caso de todas as suas ramificações, como a BR, que foi privatizada, a Transpetro, que foi privatizada, é literalmente um absurdo. A BR Distribuidora, ela foi privatizada por um valor menor do que o seu valor de face em seguro. É como se você compra um carro zero por 50 mil, você faz um seguro de 50 mil e amanhã você vende esse carro por 30 mil. É uma coisa simplesmente absurda. E a BR Distribuidora ela tinha um papel muito importante. Ela não tabelava preço, mas ela regulava mercado. É uma empresa que nunca teve prejuízo, mas ela evitava que as outras distribuidoras tivessem um preço exorbitante no mercado brasileiro. Para vocês terem uma ideia, eu fiz um estudo baseado na Bolsa de Valores, com os números que são públicos das grandes companhias, Shell, Ipiranga e hoje a Vibra, a antiga BR, aonde ali elas publicam seus resultados, são dados públicos, e também pelos dados da Agência Nacional de Petróleo. As três grandes distribuidoras, que hoje dominam 70% do volume de combustível vendido no Brasil, apesar de terem menos de 50% dos postos bandeirados, elas cresceram as suas margens de 50%. Então, existe uma certa responsabilidade pelos preços dos combustíveis estarem mais altos. E outro segmento é os impostos. Veja que o imposto federal ele é há décadas o mesmo valor, em torno de 70 centavos. Mas o imposto estadual, os governadores com a sua sede de arrecadação, porque o combustível é um PIX, ultrapassaram. Nos últimos 4 meses foram mais quase 60 centavos de reajuste no preço, somente na questão do ICMS. E essa é uma crítica que eu faço, é uma crítica construtiva, né? Agora, com a reforma tributária, eu acho que isso vai ser possível reduzir, e essa é uma das pautas que eu tenho na minha pré-candidatura, no meu futuro trabalho com o setor. Então, eu sou radicalmente ponto nesse modelo, porque o Brasil, que não é um país bélico, é um país amigo de todas as nações, precisa ter algo para negociar. E um deles é o petróleo, que é uma moeda. Veja que os países do Oriente Médio, né, nenhum deles abriram mão da sua soberania sobre o petróleo. E por que o Brasil vai abrir? Então, eu sou radicalmente contra. Perfeito. E em relação às refinarias, você também é contra a privatização? Sou contra a privatização. Quem quiser montar refinaria, que venha montar a sua refinaria no Brasil. Mas, infelizmente, foram vendidas 3. E das 3, uma delas, desde que foi vendida, está fechada até hoje. Quem comprou foi uma grande distribuidora na região norte. É onde o preço da gasolina é o mais caro do Brasil. A gasolina lá chega a R$ 8,50 e o diesel já está perto dos R$ 10. A Bahia e a região nordeste hoje tem o preço mais alto. Só não influenciou no Brasil inteiro porque o governo federal decidiu, junto com a Petrobras, fazer uma ação e evitar que os efeitos da guerra chegassem para a população. O Brasil é autossuficiente na produção do petróleo, mas ele não é autossuficiente no refino. Então, hoje, a gasolina é praticamente o que ele refina, ele consome. Mas, no caso do diesel, é preciso ainda importar 30% do diesel. Então, essas empresas que trabalham com paridade internacional, o preço lá fora hoje, que está R$ 2,50 mais caro que o preço Petrobras, acabam repassando para o consumidor. Então, hoje, região norte e região nordeste recebe isso. Já a região sul e sudeste, o governo fez um trabalho, criou agora a subvenção, fez uma parte de subsídio, ele vem fazendo o papel dele. Porque qual é o problema pior de todos? De todos, é a inflação. Tá certo? E o diesel é um produto que vai impactar em toda a sua cadeia num país que tem dimensões continentais. Então, eu acho que o governo vem atuando certo e vem dando resultado. Veja que a inflação esse mês foi muito abaixo do que se previa. Então, eu acho que nós vamos atingir o centro da meta. Perfeito. Você comentou sobre a guerra do Irã. A gente está vendo que tem muitos movimentos geopolíticos acontecendo. Qual que é o impacto dessa guerra para o preço dos combustíveis, para a distribuição de combustíveis e tudo mais? Então, ele tem um impacto muito grande, porque o chamado Estreito de Hormuz, ele é responsável por 30% do petróleo, 20%, desculpa, do petróleo consumido no mundo inteiro.
e isso cria um impacto direto no preço do produto a nível internacional. Por isso que eu falo que como foi importante o governo agir, porque ele criou uma subvenção para o produto que é importado, que vai ser somente o diesel, que é 30%. Isso gera menos impacto no preço. Então, em vez de você reajustar 2,50, você reajusta, por exemplo, 50 centavos. Você evita o impacto. E, ao mesmo tempo, o Brasil ganhou mais mercado. O Brasil acabou de bater um novo recorde de produção de petróleo. E veja, metade do petróleo... Veja que, para vocês terem uma ideia, o Brasil produz hoje 4,3 bilhões de barris, milhões de barris de petróleo por dia. E consome 2 milhões de barris de petróleo por dia, em matéria de energia. Então, mais da metade disso é exportado a um preço exorbitante. O preço do barril do petróleo estava em torno de $60. De uma hora para outra foi para 100. Então, o consumo interno continua nos $60 e o que é exportado está sendo exportado a $100. Então, esses $40 a mais já cobre essa defasagem. Então, eu acho que o governo está fazendo de forma estratégica e, mesmo assim, a Petrobras foi a segunda petroleira que teve o maior lucro até agora no primeiro semestre. Então, está agindo de forma correta. Agora, tem realmente impacto, porque ele não só eleva o preço do petróleo, mas as outras commodities também. Porque o diesel também é uma commodity que está refinado e é vendido no mercado internacional. E a gasolina também é outra commodity, assim como o etanol também. E hoje nós temos uma certa dificuldade, ainda mais agora que a Rússia parou de exportar o seu diesel por efeitos da sua guerra, está faltando internamente. Então o Brasil vai ter que buscar outros mercados para suprir essa demanda de 30% do diesel consumido no Brasil. Entendi. Bom, você falou um pouquinho agora de preços, né? Por que a gasolina é cara? É só a Petrobras quem define esse valor? Como que funciona a distribuição de preço? Então, a composição de preço é uma pergunta muito importante. Isso é uma pauta que eu venho relatando, falando constantemente para a sociedade civil, para os órgãos de imprensa. Para você ter uma ideia hoje, eu vou pegar uns dados aqui. O preço do litro da gasolina, que é a gasolina tipo A, que é a que sai da refinaria, que no caso do Distrito Federal, Goiás, 40% no Brasil, vem da refinaria de Paulínia, a maior refinaria do Brasil. O preço do litro hoje é R$ 2,69. Veja, R$ 2,69. Porém, essa gasolina ela é misturada com 30% de etanol anidro, que hoje está em R$ 2,40. Então, ele está mais barato que a gasolina. Quando você mistura 70% disso e 30% disso, você vai pegar 70% desse preço e 30% desse preço. Então, nós vamos ter hoje uma gasolina na mistura em torno de R$ 2,60. Mas eu não posso comprar gasolina direto da refinaria, porque a refinaria ela vem a tipo A, ela chega na base aqui do Distrito Federal no CIA, é misturada com etanol e aí você teria essa gasolina R$ 2,60. Mas em cima disso, você vai ter que acrescentar imposto. Veja, hoje a gasolina está R$ 2,60, mas somente de imposto nós temos mais R$ 2,30. Então é praticamente o dobro só de imposto. Então a gasolina é cara, eu costumo dizer, o problema não é o posto, é o imposto. Então nós temos a gasolina cara por isso. Você tem o frete e você tem o ganho da distribuidora. O ganho da distribuidora vai variar entre 50 e 70 centavos. Então, você tem um preço de custo hoje, a gasolina no custo, né? Comprando lá na base da distribuição hoje, em torno de R$ 5,60 a R$ 5,70. Veja isso. E aí o posto vende ela a R$ 6,40, R$ 6,50 para cobrir seu custo. E as distribuidoras, que são as três maiores, entregam os produtos para 400 postos no DF, que tem 10 mil colaboradores hoje, em torno de 10 a 12 mil. E elas não têm funcionário. Então, o custo maior é do posto de combustível. Então, além do imposto que existe, quando o posto tem lucro, ele ainda paga imposto de renda. Ele ainda paga a previdência dos seus colaboradores. Ele que paga os seus colaboradores, as taxas de cartões de crédito. Nós estamos com juros altos, então as taxas são altas. Então, o preço é caro por causa dessa composição de variáveis. Então, eu volto a frisar. Essa gasolina,
produzida pela Petrobras está R$ 2,60 misturado com etanol e só de imposto é R$ 2,30. Então aí você tem aí R$ 4,90 somente de gasolina Petrobras e imposto. Aí você tem as outras variáveis como frete, como distribuição. Nós temos também a questão do que é o chamado do biocombustíveis, que tem em torno de 10 centavos que as distribuidoras são obrigadas a recolher para gerar investimentos nos biocombustíveis, mas isso está na formação de preço, elas são obrigadas a fazer isso, né? Uhum. Nós temos o biodiesel no diesel, então não é muito simples, as pessoas acham que é simples. O problema é que a Petrobras anuncia, hoje o preço médio do nosso produto é R$ 2,70. E o cidadão chega no posto e vê R$ 6,50, ele acha que o dono do posto ganha R$ 4,00 e esquece dessas variáveis toda que essa compõem cadeia, o preço. né? Essa cadeia, exatamente isso. Você comentou sobre os biocombustíveis. Qual que é a importância dos biocombustíveis no Brasil hoje? Muito importante, muito importante. Na época do governo Collor, quando se cria a primeira agenda ambiental, né, quem ainda não tem um pouco mais de idade como eu, ainda me considero jovem, mas foi o primeiro grande evento, primeira grande agenda ambiental. E o Brasil se propôs, e assim vem fazendo, de ser um precursor, o primeiro estandarte dessa agenda ambiental. Existe um atual projeto que foi aprovado no Congresso Nacional, que é o combustível do futuro. E lá já prevê que a gasolina terá 35% de etanol, o governo decidiu antecipar. Por que ele fez isso? Porque o Brasil ainda importava em torno de 4% a 6% de gasolina. Quando ele bota mais 2% de etanol da gasolina, ele está sobrando 2% de gasolina que ele importava e está colocando 2% de etanol que ele vende, que ele produz. Então, 2 do que está importado com mais 2 do que se produz, nós temos 4% a menos de importação. Então, o Brasil fica praticamente autossuficiente. E o Brasil tem aí uma tecnologia de vanguarda no mundo, que é os carros flex, que roda com qualquer um dos dois combustíveis e misturado. E mantendo a sua autonomia. Então, eu acho que é uma excelente vanguarda. E tem a questão do biodiesel. O biodiesel é você, através do diesel orgânico, é feito de resto de óleo de cozinha, o famoso óleo de soja, é feito de sebo de carne. Tem gente que monta fábrica de biodiesel do lado de frigoríficos, né? Porque compra ali o sebo da carne. É feito de gordura orgânica e você cria o biodiesel. Ele tem ainda um problema de tecnologia. Os motores a diesel ainda têm uma deficiência para consumir esse biodiesel, porque como ele é orgânico, ele gera uma borra, às vezes até água, ele gera uma borra no fundo do tanque, até no fundo dos tanques para venda de combustível, que a gente tem que ficar limpando e tirando. Então existe ainda uma deficiência nisso. Hoje ele é o B15, que é 15% do biodiesel, e a gente tem conversado com o governo federal, com a Câmara dos Deputados, para não elevar por enquanto, até que os motores tem uma tecnologia melhor para se adaptar, principalmente nas regiões mais frias, né, onde esse biodiesel. Mas eu acho de excelente ideia, primeiro porque a gente vai ter um ambiente mais limpo, segundo que a gente não vai depender de problema de guerra, e terceiro que ele é nacional, né? Então, são 3 fatores extremamente importantes para o nosso setor. Maravilha. Você comentou um pouco sobre as distribuidoras. Quem são as distribuidoras que atuam no Brasil? O que elas são? Essa é uma boa pergunta. Nós temos as 3 grandes maiores, que é a Shell, Ipiranga e a Vibra. Detém 70% do mercado. E você tem as chamadas distribuidoras regionais, algumas que têm seção nacional, outras só em determinadas regiões, são muito grandes. A gente chama das distribuidoras que eram conhecidas como bandeira branca. Elas se proliferaram muito rápido depois que o Michel Temer, junto com o ex-presidente da Petrobras, o Pedro Parente, fizeram aquela tal de paridade internacional que gerou a greve de caminhoneiros, com gasolina batendo R$10, né? E o que aconteceu? A Petrobras, naquela época, ela praticamente importava 87% do diesel, ela parou de importar. Porque começou a aparecer essas distribuidoras de fundo de quintal.
Porque você mesmo pode abrir um CNPJ ao lugar onde você pode ter tancagem, arruma um parceiro e amanhã você vai ser um distribuidor. Mas isso criou um limbo muito grande, porque o brasileiro é muito safo em fazer coisa que não deve. E aí criou um limbo em cima de como tem um imposto muito alto, os caras começaram a fazer sonegação fiscal. Porque o imposto do combustível ele não é recolhido no posto de gasolina. Não é igual um supermercado, um atacadista, que ele ao final do mês você paga pelo ele produto, calcula, né, o que ele comprou de imposto, o que ele vendeu de imposto, calcula o ICMS que ele tem que recolher e recolhe para o Estado. Que às vezes não recolhe, né, e fica lá devendo até que sai um refis. No caso de imposto, o produto sai e já vem recolhido o imposto. Nós somos monofásico, ia ser assim com carro, com bebidas, por exemplo, e com combustível. Para você ter uma ideia. Quando você vai comprar um carro numa concessionária, o imposto já está recolhido pela própria fabricante, pela própria indústria, de alta demanda. E aí o que acontece? Essas distribuidoras passaram a sonegar os impostos. Aí quando o Estado descobre, vai lá, fecha a distribuidora, ele vai e pega uma outra CNPJ de prateleira. E aí eles começaram a vender produto abaixo do meu custo, por exemplo. E aí o que aconteceu? Crime organizado. É a Operação Carbono, a Operação Poço de Lobato. E quem combateu isso, nós estamos denunciando isso há 15 anos, foi o presidente Lula. Assim que ele assume, na primeira entrevista que ele dá, ele fala que conversa com o Rubens Ometo, que era o dono da Raízen, e ele demonstra isso. E aí teve uma operação ano passado, famosa, que é a Operação Carbono. Percebeu-se envolvimento de políticos, não deixavam passar projetos de lei, como o devedor com Tomás, ficou anos aí embarreirando, e a gente percebia aqueles políticos que estavam embarreirando. Por quê? Era bom para esses caras aí, né? E aí o crime organizado encontrou uma forma de se entrar no mercado de consumo. Ele pegava um posto de gasolina, vendia o produto abaixo do preço de custo, quebrava o seu vizinho, ia lá, comprava o vizinho barato, operava o posto do cara com procuração e começava a vender com produtos muito abaixo do preço. Por quê? Estava sonegando imposto. Quando você fala de R$ 2,30, eu hoje tenho uma margem de 60 centavos, ele poderia pôr 80 centavos do 2,30 e ainda ganhar R$ 1,50. Nós falamos de bilhões, era em torno de 30 bilhões de reais por ano. E isso que gerou essa loucura aí do crime organizado. Então, essas pequenas distribuidoras regionais é que para nós é um problema. É que às vezes se usam de falcatruas contábeis. Inclusive, o governo do Amapá, por um tempo, começou a dar subsídio fiscal. Na Operação Poço de Lobato, tinham 3 navios que o dono da Manguinhos dizia que estava importando nafta para produzir gasolina, mas na verdade era gasolina pronta, mas pagando imposto de 4% na aduaneira do estado do Amapá. Não obstante, o cara está foragido para os Estados Unidos. Foi quando o Lula pediu, manda o cara para cá, ele pediu para o Trump, né? O cara está aí, é um dos maiores incentivadores do crime organizado. Então, as 3 maiores são as que andam realmente na linha. As 3 maiores, Shell, Ipiranga e Vibra, a Ali também, essas aí estão sempre na linha, sempre de forma correta e são atropeladas por essas pequenas distribuidoras regionais, não são todas, é óbvio, mas que são as bandidinhas de plantão. Entendo. Paulo, quanto ganha um dono de posto de combustível? Como que funciona isso? Então, porque a gente tem a ideia de que ganha muito dinheiro, né? Essa é uma boa pergunta, né? Hoje, para um posto de gasolina ser rentável, ele não pode só vender combustível. Não é suficiente para ele ser rentável. Os meus postos são poucos, são 4, todos eles têm um lava-jato para lavar o carro, uma loja de conveniência, uma borracharia, uma oficina ou um barzinho. Por quê? Essa é a grande vantagem. Quando você tem um negócio, você pega uma loja, aluga uma loja e você só tem um negócio ali. O que faz o dono de posto ganhar um pouco mais é isso. Se ele tiver só o posto de gasolina, ele não ganha dinheiro. Não é suficiente, não vale o investimento. Tá certo? Eu costumo fazer esse debate com alguns políticos, né? O cara ganha 50 centavos, R$1 no... Você tem que fazer a conta do EBITDA dele.
O cara compra um imóvel que custa às vezes 5 milhões, faz um investimento mais uns 3 milhões. Então ele gasta 8 milhões para montar um posto. Se esse 8 milhões hoje estiver aplicado na ciranda financeira aí, ele vai ter 1%, é 80 mil por mês. Se ele não ganhar 80 mil, ele não vai montar o posto. Então não tem nada, não precisamos ser contra o cara ter lucro. O cara só vai gerar negócio, infelizmente, não é o melhor modelo, mas é o modelo que a gente tem. A gente sabe como é que é o modelo capitalista, né? Que é o modelo de capital. Infelizmente, mas o cara não vai montar negócio. E se ele não montar negócio, não gera emprego, né? Graças a Deus, a gente agora na frente do sindicato conseguimos com os nossos frentistas dar um aumento do dobro da inflação. Foi a primeira vez que a gente conseguiu, com muita luta, para valorizar o nosso colaborador. Então, o dono de posto hoje, a conta que o cidadão faz tem que fazer é essa. Quanto você investiu? Pô, você vai ficar na ciranda financeira ou você vai ter que ganhar seu negócio? E às vezes a gente chama de pista, que é a parte de combustível, está negativa. Mas os outros negócios. Então, por que o cara mexe com posto de gasolina? Por causa dessas outras intempéries que você tem no negócio. Então, você monta no posto de gasolina um McDonald's, por exemplo. Você monta uma farmácia. Você pode montar, às vezes você vê aqui, subindo aqui, você vai ali no Posto Colorado, aqui, você chega ali no Flamingo, o cara tem um posto de gasolina e volta, tem motel, padaria, farmácia, ele tem um complexo. Por quê? O cara que... centro comercial inteiro. Exatamente. Né? Ele vai abastecer o carro e, vou aproveitar e já vou... Opa, lembrei agora, vou comprar um remédio, vou comprar um pão, vou comprar alguma coisa. Porque o cidadão vai no posto de gasolina 1 ou 2 ou 3 vezes na semana. Ele é obrigado a passar por ali. É um negócio que você não precisa vender para ter cliente. Você não vê comercial de posto de gasolina. Né? Você não vê. Você vê comercial de farmácia para dizer que está vendendo barato. Mas ninguém fica fazendo comercial para vender remédio, porque as pessoas precisam do remédio. Né? Você às vezes vai fazer um comercial para dizer, aqui a carne está mais barata. É o cara que faz no mercado, né? Vem aqui no meu mercado que a carne está mais barata. Mas ele não faz, isso aqui é o melhor mercado do mundo. Não faz isso. E o posto de gasolina é a mesma coisa. Como ele passa lá e ele é obrigado a passar lá, você tem um ponto comercial bom, onde passa muito carro, vai entrar muito cliente. Ao entrar muito cliente, ele vai visitar os outros serviços que você vai ter. Então, hoje o posto de gasolina compensa nisso. Quando ele é só posto, é muito difícil valer a pena ou ser rentável. Não obstante, em várias cidades, quando você... Eu vejo isso em várias cidades. Você tem pega a nossa Estrada Parque ali de Taguatinga. Era uma pista só. Aí criou a Marginal. A Marginal é o cara que anda do ladinho ali, entra para Águas Claras, né? Então, no início de Águas Claras, os postos começaram a perder muita venda, porque era custoso o cara sair da pista, entrar para a Marginal, abastecer e voltar para a pista. Né? Agora, como a Águas Claras tomou de conta, a Marginal, na verdade, é mais uma saída para menos fluxo de carro. Então, às vezes você vê certas cidades, o cara tem a pista, está passando na porta dele, aí o cara faz um viaduto, ele virou a Marginal, parou de ter fluxo de carro. Já vi isso em várias cidades. Parou de passar carro do lado do posto, ele fecha o posto. Parou de ter cliente. Que a pessoa não faz manobra para entrar no posto. O posto é um lugar onde o cara quer ir, abastecer, fazer um serviço rápido e ir embora. É diferente quando você vai num shopping, você estaciona, vai lanchar, vai comprar uma roupa, comprar um negócio. Então, o posto de gasolina é uma coisa rápida. Então, ele precisa ter fluxo de carro, acesso fácil e saída rápida e vários tipos de serviço ou negócio para que possa ser realmente rentável. Perfeito. Você comentou sobre, né, gastos com colaboradores e tudo mais. E tem alguns países que a gente tem um modelo diferente, né, de postos de combustível, que é o self-service. Por que o Brasil não aplica, não adota esse modelo? Essa é uma boa pergunta. Na verdade, tem uma lei que foi criada na época do governo Fernando Henrique. Quando ele cria a Agência Nacional de Petróleo, ele estabeleceu uma lei, que era uma luta da categoria, para proibir o autosserviço, que a gente chama de autosserviço. Hoje há uma discussão do sistema híbrido. Apesar de ser um serviço de essencialidade, na própria discussão que está aí da 6x1, parece que posto de gasolina não entra ou vai entrar de forma diferente. A maioria dos meus colaboradores hoje trabalham 12x36. Ele trabalha um dia comigo e um dia ele está de folga. São 12 horas com 1 hora de folga. Inclusive, dá menos do que as 44 horas. Acaba dando 41 horas. Mas há essa discussão.
Eu acho que é possível ter um sistema híbrido. Engana-se quem acha que vai baixar o preço da gasolina. Não vai baixar muito. Hoje, o custo... Hoje nós estamos com a margem mais ou menos de 80 centavos por litro. O custo do meu colaborador hoje é em torno de 30 a 40 centavos. Vai depender do volume de venda e o tamanho do posto. Quanto maior o posto, mais barato fica. Quanto menor, mais caro fica, por incrível que pareça. Então, assim, se amanhã não tiver colaborador, dá para baixar aí uns 20, 30 centavos no preço da gasolina. Mas não vai resolver o problema. Você não vai ficar feliz sair de 6,50 para 6,20. Né? A gente quer pagar R$4 ou menos de combustível. E aí o problema é o posto, é o imposto. Né? Então, mas há essa discussão, talvez para o final de semana. O Chile adotou o sistema de autosserviço. Em pouco menos de um ano, ele voltou a ter frentista, automaticamente. Porque a população não gostou muito. Eu acho que o Brasil não vai se adaptar. Eu acho que ter o sistema híbrido é importante, mas eu acho que não vai pegar. A mulher brasileira é diferente da mulher europeia. A mulher brasileira é a que mais se preocupa com a sua beleza e com a sua saúde, vamos dizer, de embelezamento, é que mais gasta com cosmético. E é um produto que tem cheiro. Então a mulher brasileira não vai estar afim de sair de casa cheirinha, bonita, bem pintada, cheirosa. Pra sair com cheiro de gasolina. Aí, na primeira hora, para botar gasolina, sai com cheiro de gasolina, ou à noite. Né? Então, eu acho que o sistema híbrido vai acabar pegando. Mas é uma questão de uma lei que foi feita por Fernando Henrique. Há esse debate aí, mas o setor não quer, por incrível que pareça. A maioria dos presidentes sindicatos do Brasil inteiro não querem. Já teve pauta para decidir o que a federação ia decidir e tal, mas a maioria absoluta não quer. Existe uma parcela que quer o híbrido, por questões de final de semana, por causa de custo, né? Deixa o posto lá, o cara que quiser abastece, senão ele vai no outro que tem frentista. Ou deixar uma bomba com autosserviço mais barato e duas com frentista, para ter essa possibilidade. Mas eu acho que não vai pegar, porque não é uma coisa comum do brasileiro, não. Não é muito. O idoso também não gosta de descer do carro e não vai gostar, não vai mudar isso. É uma questão cultural. Mas o europeu já está com isso, o americano também há muitos anos. Né? Mas lá tem sistema que sem ser autosserviço. Na Europa também tem, aqueles que preferem que alguém os atenda. Né? Mas eu acho que no Brasil a tendência é ter o sistema híbrido, eu acho que isso é inevitável. Certo. A gente tem visto nos últimos anos aí um boom de carros elétricos. Aqui em Brasília, principalmente, eu acho que até entra um pouco nisso do autosserviço, né? Porque o carro elétrico, ele usa uma outra lógica ali. E você acha que os carros elétricos são o futuro? E o quanto isso vai impactar no setor de combustíveis no Brasil? Então, eu acho que o carro elétrico deveria ser o futuro, mas não é o futuro ainda. Nesse modelo que nós temos. É a quarta vez que o carro elétrico volta para as prateleiras de todo cidadão do mundo. Ele veio mais forte agora por questão que a China decidiu realmente adotar e parte da Europa. Mas a Europa já voltou a abandonar um pouco o carro elétrico. Por quê? O problema do mundo inteiro é um problema de energia. E a energia elétrica. Energia elétrica barata. Sim. E produzir energia limpa não é fácil. Nem é ninguém que tem os recursos hídricos que o Brasil tem, com as suas usinas hidrelétricas, com bastante sol. Né? Pega a Europa no inverno, é um inverno rigoroso. Sim. Então, é dificuldade por gerar energia solar. E não tem muitos rios o suficientes para poder gerar bastante energia. E o que a Europa e os Estados Unidos adotaram? Adotaram o modelo atômico, que é de fissão nuclear. E aí veio o problema lá de Chernobyl e depois o terremoto que teve na China. Na China não, no Japão. Então, a Europa decidiu, aos poucos, desativar suas usinas atômicas, até por questões de guerra, e usar o gás. O gás ele é usado para gerar energia. Né? Assim como você usava o carvão, agora você usa o gás, que são chamadas as hidrelétricas térmicas, para você gerar. E o gás ele é menos poluente, mas muito menos que o carvão, que o petróleo, que o diesel. Né? Então você cria as termoelétricas através do gás,
que é muito menos poluente. Porém, vem a guerra da Ucrânia. E aí, 40% do gás importado da Europa vinha da Rússia. E aí você vai ter o problema da energia. Então, você tem alguns países já na própria Europa que estão adiando o seu prospecto da energia limpa para o carro elétrico. Outro problema, para você gerar aquela bateria do carro elétrico, você tem um gasto de carbono. Você tem fábricas que precisam produzir aquilo. Você tem a manufatura da indústria de prospectão de material para produzir aquilo. Então, você tem maquinário, você tem que desenterrar terra rara para gerar o lítio. Então, você tem um gasto de carbono para gerar aquilo. Outro problema, essa bateria do carro hoje é a mesma do celular. Daqui 2, 3 anos ela não vale nada. Se hoje tem 100%, daqui 2, 3 anos você dá uma carga, ela dura 40%, dura 30%, você vai ter que trocar a bateria. Outro problema, apesar de não ser um radioativo, mas a bateria é um lixo que você não sabe o que fazer. A não ser que você monte um prédio de baterias. E mesmo assim ela é corrosiva. Então você tem uma série de variáveis, né? A gente está tendo aí cada vez mais carros que duram mais com as baterias, mas eu ainda acho que não é a solução justamente por isso. Ainda não é tão barato gerar energia e de forma limpa, energia elétrica. Mas eu acho que vai ser um case que vai existir. Hoje a gente percebeu que a maioria absoluta dos carros de motorista de aplicativo são carros elétricos. Isso tem dado certo. Eu tenho 2 postos meus que já tem ponto de abastecimento. O cara chega lá, ele é autosserviço. Paga ali a sua continha e vai. Mas eu não acho que é o futuro. Eu acho que o híbrido é mais futuro do que o carro 100% elétrico. Perfeito. Isso é bom. O meu carro hoje é um carro totalmente a combustão, mas ele faz 15 km por litro. Isso não fazia. Na minha época de juventude era 10 km por litro, estava feliz. Era lucro. Meu carro faz 10 km por litro. Pô, que beleza. O carro sempre faz 15 km por litro, né? Os carros 1000 cilindrada, ele tem um sistema de escapamento que evita mais carbono. O próprio etanol ajuda muito. Ou seja, você tem outras variáveis, né? Outro dia eu li uma matéria na China de estudantes que conseguiram, através do dióxido de carbono, que é o que sai do escapamento, gerar açúcar. Eu acho mais fácil no futuro você ter um equipamento dentro do seu carro lá, que ele pega o dióxido de carbono e gera açúcar e você depois pegar o saquinho de açúcar e levar para casa. E o outro fator principal é que aquele que eu falei na abertura. O combustível fóssil ainda é muito barato. É muito barato. Eu acho que o carro elétrico só vai vingar quando nós tivermos a fusão nuclear e não a fissão nuclear, porque a fusão nuclear ela é muito difícil, né? Já tem muito estudo avançado na Europa, na China, nos Estados Unidos. Essa sim, você vai gerar energia em abundância, com pouco gasto de energia para gerar essa energia, e ela é infinita. Sim, e estável. Completamente limpa. Esse é o grande avanço. Eu acho que o futuro, enquanto não tivermos a fusão nuclear, é ainda nos próximos 50 anos estar dividindo o carro elétrico, o carro híbrido, mas com o crescimento da população, você vai manter aí o mesmo padrão de crescimento de consumo de combustível fóssil. Excelente. Muito esclarecedor nossa conversa. Valeu. Paulo, te agradeço demais. Eu que agradeço você. Vamos nessa, Vamos né? na luta junto aí. Vamos na luta. Abraço, gente. Abraço.